Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 6, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém, igreja? Essa última frase é o fundamento dessa mensagem, né? Vigilância e sobriedade. Essa é uma característica que a igreja não pode perder. Nós estamos vivendo a reta final do tempo da graça, os últimos dias, né? E a igreja é chamada a viver em vigilância, em santidade, em sobriedade. Por isso que é importante que volta e meia a gente traga aí um tema escatológico que fala da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele estava na cidade de Corinto, onde ele ficou por 18 meses ensinando o Evangelho. E de lá de Corinto ele escreve aos Tessalonicenses, isso por volta do ano 50 ou 51. E havia um propósito de Paulo estar escrevendo essa carta. Um dos propósitos era corrigir o falso ensino a respeito da vinda de Cristo. Alguns falsos mestres haviam entrado dentro da igreja e começaram com um ensinamento errado. E isso apavorou os Tessalonicenses, a ponto de eles acreditarem que Cristo já tinha vindo e eles haviam ficado para trás, ou que estava tão próxima a vinda de Cristo que era melhor eles não fazerem mais nada, largarem até o trabalho. E lá em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo corrige isso. Ele diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. E é dentro desse contexto que Paulo escreve corrigindo essas distorções que estavam acontecendo dentro da igreja em Tessalônica. E por isso ele começa a tratar a respeito da importância de entenderem os tempos que estavam vivendo, né? Aliás, ele começa no capítulo 4, no versículo 13, dizendo assim: nós não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Uma das dúvidas que a igreja estava tendo era: mas se Cristo virá, o que aconteceu com os que já morreram? Eles não vão ver a volta de Cristo? Ou seja, já naquela época, na igreja primitiva, havia um anseio pelo retorno de Jesus Cristo. E aí Paulo diz, né? Versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha o ensinamento que ele estava dizendo. Quando Jesus Cristo voltar, se referindo à segunda vinda, ele trará em sua companhia os que dormem. Haverá uma ressurreição da parte do corpo daqueles que já morreram. Assim como Cristo ressurgiu com um corpo espiritual, um corpo diferente, que não estava mais restrito nem ao tempo, nem ao espaço, aqueles que ressurgirem receberão corpos. A alma, o espírito dos salvos já está na presença de Deus, mas haverá uma ressurreição, um corpo espiritual que vai completar, formar uma plenitude daquilo que nós vamos desfrutar um dia na glória, na presença de Deus. E aí surgiu uma outra dúvida: e os vivos? O que vai acontecer com os vivos? E aí Paulo continua dizendo: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que morreram.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então vejam só, a ideia que Paulo passa é que seria algo quase que simultâneo. No momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, os mortos ressuscitarão, receberão corpos, e os que estiverem vivos não passarão pela morte, mas serão arrebatados. A palavra dá o sentido de um sequestro, de um rapto, uma retirada repentina, e serão transformados, receberão naquele milésimo de segundo do arrebatamento, vai receber um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus Cristo na sua ressurreição. Isso é uma revelação que o mundo não acredita, não crê. As pessoas lá de fora podem dizer: isso aí é uma loucura, o que a Bíblia está falando, os ateus podem zombar de tudo isso, mas é uma palavra revelada ao apóstolo Paulo. E nós cremos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, e nós temos isso como uma viva esperança. E eu creio, amados, que esse tempo, é um tempo que está se aproximando. Por isso que, volta e meia, nós trazemos esse assunto à tona. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra encontro no versículo 17, a palavra traduzida para nós no grego é a pantesis, e ela significa algo que acontecia muito na época do apóstolo Paulo, quando se recebia, por exemplo, uma comitiva de uma pessoa importante numa cidade. O imperador vai visitar, por exemplo, uma cidade. Vamos imaginar que o imperador ia sair de Roma para visitar a cidade de Tessalônica. Ele vinha com uma comitiva importante. E quando estava próximo de chegar da cidade, saía um grupo da cidade para recebê-lo no caminho e acompanhá-lo até a entrada da cidade. Era esse o sentido que ele usa quando ele usa a palavra encontro. E ele se refere a isso, a esse grupo, que vai estar vivo na vinda de Jesus Cristo e vai ser arrebatado aos ares, nas regiões espirituais, recebendo o corpo glorificado, para voltar com o Senhor Jesus e entrar no período do governo de Cristo, o milênio predito em Apocalipse capítulo 20. Há um tempo previsto, predito, profetizado na palavra de Deus, de um governo milenar, 1000 anos, de um governo perfeito de Cristo nessa terra. E eu entendo assim, que de fato é algo da forma como a Bíblia está escrevendo. Se diz que Satanás será preso por 1000 anos, e até hoje ele não foi, Tanto isso que a gente vê toda a maldade acontecendo no mundo. Mas você pega Apocalipse capítulo 20 e diz que haverá um período em que Satanás será preso por 1000 anos. E durante 1000 anos o Senhor Jesus vai reinar, governar essa terra de uma maneira perfeita. Vai ser o dia que o judeu vai governar o mundo. Os israelitas falam muito sobre esse tempo, os judeus messiânicos falam muito sobre esse tempo, onde todas as profecias ditas desde a época de Davi, Jesus Cristo é um descendente de Davi em relação à natureza humana, serão cumpridas cabalmente. O governo perfeito de Deus, um governo perfeito, onde a igreja vai reinar junto. Nós não sabemos exatamente como vai ser isso, mas haverão duas naturezas convivendo no nosso mundo: aqueles que sobreviveram da grande tribulação e vai formar a população do milênio, não haverá doença, morreu aos 100 anos, ainda vai ser uma morte prematura, e a população espiritual, não sei se vai estar visível ou invisível, a Bíblia não diz isso. Não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Já existem duas populações, o ser humano natural, corpo físico, e existe uma população espiritual que nós não vemos, mas eu creio que no milênio vai ser muito mais evidente, A gente vai estar lá para ver em nome de Jesus, amém? Mas o grande propósito nosso, é a gente se aprofundar um pouco, nessas revelações que o apóstolo Paulo trouxe. Abra comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 2.
versículos de 1 a 8. Olha como Paulo expressou a respeito desse tempo, da proximidade, ou de como será a vinda do Senhor. Em 2 cartas ele precisou escrever, auxiliando os tessalonicenses a compreender isso. Tal era a confusão que havia gerado no meio daquela igreja. Ele diz aqui: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha já chegado o dia do Senhor. Ou seja, já estava correndo o boato que já tinha chegado o dia do Senhor. E ele fala: não acredite nessas cartas, não foram escritas por mim, né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo diz aqui que antes da vinda do Senhor há pelo menos 2 coisas que acontecerão e que serão visíveis à igreja, aqueles que estarão vivos na geração, e tomara que seja a nossa geração. A primeira é a apostasia, o primeiro grande sinal que Paulo diz aqui. O que é a apostasia? A gente pode dizer que seria a condição do mundo em rebelião ao Evangelho de Jesus Cristo. Esse é um ponto de vista, né? As pessoas que não creem, que não querem crer, que se rebelam ao Evangelho. Mas eu entendo, amados, que o ponto de vista mais preciso a respeito de apostasia é aquele que acontece dentro do meio cristão. Nós só podemos apostatar de alguma coisa que um dia nós cremos ou tivemos. E o texto se refere a uma apostasia da fé, a pessoas que deixaram, por exemplo, de caminhar juntos, que abandonaram a igreja, ou que estão abandonando, que estão vivendo a revelia. Pessoas que eram crentes nominais, que não experimentaram de fato um novo nascimento, que ficaram um tempo dentro da igreja, mas não perseveraram na caminhada, e nós estamos vivendo esse tempo. Nunca na história da igreja houve tanta dissidência de pessoas que olham para a igreja hoje e falam: não quero nem mais ouvir falar de igreja, de crentes, né? Além do movimento dos desigrejados, daqueles que acham que podem caminhar sozinhos. Tudo isso é uma forma de apostasia, é uma forma de rebelião ao Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que foi pregado e revelado na sua palavra. Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de congregar, como era o costume de alguns. Naquela época, alguns já estavam deixando de congregar, olhando para a igreja de um jeito distorcido, e por fim seguindo falsos mestres, e duvidando da veracidade da revelação da palavra de Deus. Paulo escreve também dizendo que no final dos tempos haverão falsos mestres que trarão uma mensagem adocicada, uma mensagem gostosa aos ouvidos, e que muitos seguirão eles, porque esses muitos, eles não querem ser confrontados com a palavra de Deus. É uma multidão de pessoas que querem ser massageadas no seu ego. Ela só quer ouvir aquilo que lhe agrada, que satisfaz o coração. É um grande sinal do final dos tempos, e me parece que a gente está vivendo esse período. Cada vez mais isso vem acontecendo. Mas Paulo diz também que, juntamente com esse período de apostasia que vai crescer cada vez mais, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu creio que a igreja vai conhecer quem de fato será o governador mundial, né? O anticristo, aquele que vai ser levantado pelas nações para ser um dirigente mundial, um governante sobre os governos das nações. Nós estamos caminhando para isso, não há dúvida nenhuma. O mundo está se ajustando, os governos estão se ajustando para receber um governante mundial. Nós tivemos aí há 2 anos atrás uma série de aulas sobre escatologia, e uma das coisas que eu me recordo bem foi falar sobre esse alinhamento que está acontecendo. Precisa pouca coisa para que se levante um governante mundial.
nós tivemos aí uma experiência que aconteceu aí há 4 ou 5 anos atrás, que foi a pandemia, que na minha opinião foi programada, e ela foi um preparo para saber qual a capacidade que se tem para controlar uma população de uma nação. E isso ficou muito claro, que é muito fácil governar e controlar uma nação através do medo, da repressão, e isso está acontecendo. Para que se levante um governante mundial, eu creio, na minha opinião agora, pessoal, faltam pelo menos uma grande crise que gere um caos. Eu acredito que essa crise vai vir através de uma quebra do sistema financeiro mundial. Algo vai acontecer e vai fazer com que as bolsas de valores do mundo inteiro entrem em falência. Alguns dizem que pode ser o que está programado aí, uma paralisação de todo o sistema de internet, de transmissão de dados. Seja o que for, né, falta muito pouco para que se crie uma grande crise mundial e que outras nações se juntem às que já estão em guerra e se levante um grande perigo de uma terceira guerra mundial nuclear. E aí então só precisa levantar alguém que vai preparar um grande acordo de paz, que vai juntar os presidentes de várias nações e vai fechar um acordo de paz, e aí essa pessoa vai ser colocada como um líder mundial. Esse é o anticristo, né? Pessoa influente, muito sábia, conduzida, canalizada por Satanás, em todo o poder e eficácia de Satanás, poder e eficácia de convencimento, né? Então tudo isso está muito perto de acontecer. Então a igreja precisa se manter em vigilância, porque quando isso acontecer, o povo de Deus tem que estar preparado. E alguns falam, mas isso, será que vai ser assim mesmo? E aí nós podemos olhar um pouco para o passado. Se Cristo veio uma primeira vez, cumprindo a profecia de que Ele viria, de que o Messias viria, por que não podemos crer que Ele virá uma segunda vez, cumprindo as profecias que dizem da sua segunda vinda? Quando a gente olha para o passado, desde Gênesis 3,15 havia a profecia que viria um Salvador da descendência da mulher. Tudo isso foi trabalhado na antiga aliança, pelos profetas. Tudo isso foi colocado de uma maneira clara para que o povo de Deus, a nação separada por Deus, se preparasse para a vinda do Messias. Mas olha o que aconteceu, né? O povo de Deus, a nação que deveria propagar para o mundo todo o verdadeiro e único Deus, a nação de Israel, que Deus havia preparado, levantado essa nação, no período, no cenário em que estava se aproximando a vinda de Jesus Cristo, era o cenário mais improvável possível. Era como se olhasse para o mundo da época e a promessa da primeira vinda estivesse assim cada vez mais distante, a ponto de dizer, será que é isso mesmo? Será que ele vai vir mesmo? Que nós não entendemos errado, né? A profecia. Porque veja só, né, o cenário da época. A gente pode começar a pegar lá quando o Império Grego estava dominando. A Grécia venceu a Pérsia e foi um império que dominou toda aquela região, principalmente a região de Israel. E a forma de domínio dos gregos era impor a cultura grega, impor principalmente o idioma grego e a cultura grega, que era politeísta. E durante muito tempo eles fizeram isso, e muitas nações que estavam sob o domínio da Grécia absorveram toda a cultura grega. Israel sofreu uma influência muito grande naquele período. Houve um afastamento do povo, de um modo geral, em relação à palavra de Deus. Mas como Deus é fiel, sempre houve um remanescente que guardou a palavra, que guardaram as profecias da vinda do Messias. Passado mais um bom período de tempo, em 63 a.C., os romanos conquistam a Grécia. E os romanos, apesar de conquistarem a Grécia, mantiveram toda a cultura grega, inclusive o sistema político, e também todo o panteão de deuses gregos. Mudaram alguns nomes para a cultura romana. E ainda dominaram uma região ainda maior do que a Grécia. Eles expandiram o império.
Havia então um idioma que era quase que um idioma obrigatório e único para comércio para toda aquela região, que era o idioma grego. E havia um domínio do Império Romano. E as nações, os países que estavam sobre aquele domínio se submetiam completamente. E Israel estava naquele meio. Para piorar a situação, eles colocam como rei dos judeus, rei da Galileia, rei da região de Israel, um inimigo do povo israelita, um idumeu, né? Um descendente de Esaú. Herodes o Grande era descendente de Esaú. E é ele quem é colocado para governar aquela região. Exatamente no período em que Jesus Cristo nasce, em que vem. Então o período que era o cenário menos favorável para a vinda do Messias, para Deus era o cumprimento de uma palavra, era o período em que ele chama de plenitude dos tempos. Quando a gente lê lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, aquele período que era o menos provável da vinda do Messias, onde tudo aparentemente era contrário à possibilidade de surgir o Messias, para Deus aquele era a plenitude dos tempos. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então vejam só, amados, né? Quando era menos provável, Jesus Cristo vem, primeira vinda. E quando a gente olha para o mundo hoje, né? Nós que conhecemos a palavra, ainda temos a consciência de que Ele virá. Mas as pessoas lá de fora, elas olham e elas zombam dessa chamada utopia ou mito do cristianismo. Para o mundo lá fora, está cada vez mais distante a vida de Jesus Cristo. Eu estava vendo recentemente um rapaz entrevistando pessoas na rua, isso nos Estados Unidos, e ele pergunta para 1, para 2, para 3, para mais de 10 pessoas na sequência, todas elas negavam a Cristo. Não conheço, não respondiam, passavam batidos, saíam rindo, zombavam, e eu creio que isso não é diferente se a gente fizer aqui no nosso país. Há um crescimento enorme do ateísmo e de falsas religiões. Há um crescimento enorme do islamismo, né, espalhando. A Europa hoje, ela está quase já que mais da metade islamizada. Há um cenário que cada vez mais gera descrédito à Bíblia, a palavra de Deus, e as pessoas lá de fora, imagina, né? Esses cristãos estão loucos, achando que vai vir, né, Jesus Cristo. Isso é um mito, isso é uma mentira, isso não vai acontecer nunca, né? E aí a gente olha, né, o decorrer da história. Se a gente pegar da época de Jesus Cristo, eu fiz aqui algumas anotações, só para a gente fazer uma relação e chegar no nosso tempo. Herodes, o matador de crianças, morreu no ano 4 da era cristã. O imperador Augusto, o grande Augusto, morreu no ano 14. Depois de Augusto se levantou Tibério, imperador, que morreu no ano 37. Pilatos foi deposto e consta que cometeu suicídio no ano 39. A igreja estava florescendo, a igreja primitiva, o evangelho sendo pregado, né? Herodes Agripa morreu no ano 44, em segundo Atos 12, 23, né? Ele não quis dar glória a Deus, morreu comido de vermes, né? Jerusalém e o templo foram destruídos no ano 70 pelo general Tito. Os judeus deixaram de ter nação, foram espalhados pelo mundo inteiro. Agora vem a parte interessante. Em meio a toda aquela opressão, o evangelho se propagou por toda a Europa, a Ásia e a África. Em meio a toda a opressão do Império Romano, o evangelho crescia. Em meio a todo aquele período terrível, a igreja continuou florescendo. A nação de Israel não tinha mais nome. Os judeus espalhados por quase todo o mundo. Se passaram anos e anos, mais de 2000 anos. Nenhum povo, nenhuma nação na história conseguiu resistir por tanto tempo e se manter viva.
Você fala, mas os egípcios estão aí, o Egito está aí, mas aquele povo que mora no Egito não tem nada a ver com os egípcios da época dos faraós. É outro povo, é outra cultura que está ali. Mas a nação de Israel, por mais de 2000 anos espalhada entre as nações, ela se manteve na sua cultura, no seu idioma, na sua religião e na sua história. Isso é um milagre de Deus. E aí tem uma profecia de Isaías, no capítulo 66, versículo 8. Eu imagino que quando Isaías escreveu isso, ele ficou pensando, né? Como que isso pode acontecer? O texto diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia, ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Essa profecia foi cumprida literalmente, cabalmente. Antes que se formassem nação, os filhos de Israel, os filhos de Sião, continuaram se multiplicando na terra. Quando estava muito próximo dessa profecia acontecer, o que acontece no mundo? Segunda Grande Guerra Mundial durou exatamente 6 anos. Começou dia 1º de setembro de 1939 e terminou dia 2 de setembro de 1945. Segundo os historiadores, 6 milhões de judeus foram mortos. Hitler e a Alemanha, por influência satânica, tentaram exterminar o povo judeu. Hitler foi o precursor do anticristo. 6 milhões de judeus correspondiam a 37,5% da população de judeus da época, que era estimada em 16 milhões espalhados por toda a Europa. Então você imagina o que foi isso, né? Não era para essa nação ter sobrevivido de forma alguma, mas num só dia foi votado, né, pela ONU, que havia começado a se organizar. Num só dia, um grupo de liderança mundial instituiu um pedaço de terra para a nação de Israel, e os judeus puderam voltar novamente para aquele pedaço de terra. Isso aconteceu em 14 de maio de 1948, num só dia. O último voto que aprovou a nação de Israel foi o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Pensa isso, uma profecia de Isaías de praticamente 600 a 700 anos antes de Cristo. Passam mais 2000 anos, um povo disperso, destruído, espalhado, se mantém como povo, e num só dia é decretado, é escrito um decreto permitindo que esse povo se voltasse para sua terra e se tornasse novamente uma nação. Israel voltou a ser nação. Então, amados, né, isso aqui é uma profecia que se cumpriu. Quando Israel se torna nação, né, o relógio começa a voltar a andar, né? Mas Israel só voltaria a ser uma nação completa quando Jerusalém passasse a pertencer a Israel. E ainda Jerusalém estava dividida. A maior parte de Jerusalém ainda estava sob o controle de um povo chamado de palestinos, mas são árabes, e controlavam toda a Jerusalém oriental. Em 1967, 5 nações árabes se levantam para destruir a nação de Israel, com o apoio de mais 9 nações. E ali surge uma guerra que em 6 dias, com a ajuda dos Estados Unidos, Israel destrói todas aquelas nações e reconquista o território que eles têm até hoje. Reconquista toda a área da cidade de Jerusalém. E aí se completa como uma nação. Isso é para a gente parar e pensar que o tempo está se aproximando. Que assim como aconteceu no passado, a primeira vinda de Jesus cumprindo uma série de profecias, nós estamos vendo na nossa geração as coisas acontecendo, profecias se cumprindo, para que a igreja se mantenha vigilante em oração e olhando, porque a volta de Cristo está muito próxima e a igreja tem que estar preparada.
Eu particularmente, eu falo que é uma heresia particular minha. A Bíblia não permite nem fala para a gente prever datas e tempos, né, de forma alguma. Mas eu gosto de pensar numa coisa. Israel se tornou nação completa em 1967. Mateus 24, 34, Jesus faz ele vem falando sobre o final dos tempos, e ele diz assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ele está se referindo, ele fala, olha, quando a figueira florescer, não passará uma geração sem que tudo isso aconteça. A figueira é uma representação da nação de Israel. Imagine, né, só para você pensar, não estou profetizando datas, mas é bom a gente olhar um pouco, né? Se Israel se completou como nação em 67 e uma geração completa são 70 anos, soma, dá 2037. Nossa, nós estamos perto disso. Aí você tira 7 anos da grande tribulação, e eu calculo, né, isso pessoalmente, não posso, de fato não deveria estar pregando dessa forma, mas a heresia particular do pastor Albino é que talvez em 2030 possa acontecer um arrebatamento da igreja. Nós estamos em 2025, gente, está muito perto. Será? Né? Leva para casa esse pensamento, né? Reflita, né? Esquente aí a sua cabeça com isso. Mas a Bíblia não permite a gente dar datas, mas ela diz para a gente discernir os tempos. E a gente tem que discernir os tempos. Quando Jesus Cristo veio a primeira vez, os maiores estudiosos e religiosos da sua época, os escribas e os doutores da lei, não discerniram o tempo. Eles não reconheceram Jesus Cristo como Messias. Olha como eles falharam em discernir os tempos. E Jesus diz assim: olha, quando você vê a figueira, quando chega o verão, ela começa a soltar as folhas, começa a sair os brotos, né, florescer, né? Ele está falando sobre o renascimento da nação de Israel, que aconteceu há poucos anos atrás. A nossa geração está vendo isso acontecer. A nossa geração está vendo a apostasia acontecer. A nossa geração tem visto a multiplicação da ciência que Daniel profetiza no final do seu livro. Ele diz: no final dos tempos a ciência se multiplicará absurdamente, de tal maneira que a gente não consegue nem compreender o que é a tal inteligência artificial. Nem quem criou imagina aonde ela pode chegar. 40 anos atrás, quem tinha celular? Aonde estavam os computadores? Eu me lembro que no ano de 87 eu era funcionário da multinacional Goodyear, que tinha um baita de um investimento em tecnologia. Naquela época começou a instalar computador no nosso laboratório, e eram aqueles de tela verde, preto, tudo escrito em verde, só com letrinha, em 1987, né? Hoje você vê a multiplicação da ciência de uma maneira extraordinária, e infelizmente muitas vezes multiplicando para o mal, né? Quer uma outra referência? Essa também é muito visível: o esfriamento do amor. As pessoas já não se amam mais como antigamente, nem entre as famílias, né? O distanciamento social, a falta de importância que se dá à vida do próximo. Ah, fulano morreu, beleza. Oh, mas era parente, beleza, morreu, todo mundo vai morrer. Esse sentimento, essa frieza que foi sendo plantada há algumas gerações no coração dessa geração que está hoje se tornando adulta, foi um trabalhar programado nas escolas, no ensino, na formação das crianças, né? O que as crianças têm ouvido e aprendido nas escolas hoje, a questão de gêneros, o que está sendo propagado e ensinado, tudo isso, amados, aponta para esse cenário que o mundo não acredita, mas nós acreditamos. Ainda que possa parecer um absurdo, um mito, o secularismo zomba, o humanismo afronta, o ateu ri, mas uma coisa nós cremos: ele certamente virá. Amém? E quando nós olhamos para isso, nós vemos os sinais, nós olhamos para a palavra de Deus, há um chamado para a igreja que nós não podemos descuidar, que é a vigilância, que é manter-se vigilante. Tudo bem, a gente vai continuar vivendo a nossa vida, nós vamos continuar trabalhando, não vamos fazer igual os Tessalonicenses: então se falta pouco tempo não vou trabalhar mais, não vou economizar mais nada, vou gastar tudo que eu tenho, né,
para não perder as oportunidades. Não, continue sendo prudente, faça a sua economia, né? Viva com prudência, mas tenha o seu coração voltado para aquilo que pode acontecer muito mais rápido do que a gente imagina. E aí a gente vai encerrar com alguns versículos que falam sobre a vigilância. O nosso propósito, né, não é fazer previsões, né? Eu só dei uma referência do que eu imagino, né? Mas o nosso propósito é encorajar a igreja a se manter vigilante. Nós precisamos nos manter vigilantes. Nós não podemos nos distrair. Nós precisamos dar atenção às profecias, né? E Abacuque 2:1, ele diz assim: eu me colocarei na minha torre de vigia e permanecerei em oração para ver o que o Senhor me dirá, né? Em outras palavras, o que Abacuque estava dizendo? Eu vou manter firme a minha intimidade com Deus, porque Deus revela os seus planos aos seus servos. Ele revela pela palavra. Ele está revelando essa noite. Deus revela para aqueles que estão em comunhão com Ele. A igreja vai saber, a igreja vai estar atenta, a verdadeira igreja, né? A verdadeira igreja que busca na palavra, ela vai estar atenta aos sinais, ela vai estar prestando atenção ao que está acontecendo, né? E nós vamos nos manter na nossa torre de vigia, no nosso lugar de oração, buscando na presença de Deus. Mateus capítulo 24, do 42 ao 43, ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Mateus 25, versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Assim termina a parábola das 10 virgens. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Paulo escreveu também aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, Colossenses 4, 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. O texto que nós lemos, 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, ele termina com essa palavra: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Coríntios 16, 13: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. É um tempo da igreja se manter em vigilância, ficar firme na fé, fortalecer-se. Portar-se varonilmente é fortalecer-se. Fortalecei-vos. Fortalecei-vos. E por último, duas passagens que estão no livro de Apocalipse. Apocalipse 16, 15. Eis que eu venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. E Apocalipse 22, 20, o penúltimo versículo da Bíblia, que ele diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Que é a palavra Maranata. Amém? Vem, Senhor Jesus. Não podemos nos descuidar dessa promessa. O chamado para a nossa igreja é lembrar-se de manter-se em vigilância, firme na fé, prudência no viver. Vamos nos colocar em pé. Eu quero chamar o nosso ministério de música.